Olá, meninos, bem-vindos a mais uma aula de educação emocional. Hoje nós vamos relembrar aqui rapidamente, o último vídeo, a história, as cicatrizes de um herói, de um homem de 38 anos que tinha várias cicatrizes no rosto. As cicatrizes deformavam a sua face e por isso seu filho, o jovem Rodolfo, morria de vergonha do rosto mutilado do pai e com isso ele nunca convidava ninguém para frequentar a sua casa, né? Nenhum amigo nunca tinha ido na sua casa. Então um dia o professor, passou um trabalho e Rodolfo, como estava gripado, não estava presente. E o trabalho era em grupo. E os colegas preocupados então com esse trabalho, porque tinha que entregar no dia seguinte, resolveram então ir na casa, de Rodolfo. E quando eles chegaram lá, eles se depararam então, com o senhor Guilherme numa cadeira de rodas e ao olhar a face dele, eles também então ficaram, assustados, Eles, se chocaram com aquela paisagem. E então eles então conversando ali, começou o Rodolfo ficou sem graça, ficou assim querendo fugir da sala. Mas aí, ao conversar ali, eles descobriram então o porquê que o senhor Guilherme, tinha aquelas cicatrizes. E Rodolfo então ficou surpreso, quando ele descobriu o porquê o pai carregava aquelas cicatrizes. Então essas cicatrizes, todos nós de alguma forma a gente carrega algum tipo de cicatrizes. Às vezes não é uma cicatriz física, mas às vezes é uma cicatriz na alma, nas emoções. Então, aí vocês ficaram de entrevistar, fazer uma entrevista com os pais de vocês, para conhecer um pouquinho, da história deles, aquilo que marcaram, a vida deles, a infância, a juventude. E vocês, então, com isso, pode conhecer um pouco, da vida, dos pais de vocês, também, e ver que eles também passam por situações que vocês, passam também. E na aula de hoje, nós vamos então analisar uma situação sob pontos de vista diferentes. A primeira situação é a seguinte: situação 1. Ontem, João chegou à escola muito nervoso, irritado, gritando com seus colegas, dizendo palavrões e negando-se a participar da atividade em grupo. Como você reagiria diante desse comportamento? Então, você observa aí que ele chegou nervoso, né? Então, sim, muitas vezes, qual seria a reação? Gritando com você, nervoso com você, falando palavrão. Eu tinha uma atividade para fazer em grupo e ele não queria fazer. Então, qual que seria a sua reação diante, dessa situação de João? Então, olha só, agora nós vamos analisar a situação 2. Ontem, quando me arrumava para ir à escola, então vocês viram do ponto de vista de vocês aqui na situação 1, né? Isso aqui é vocês olhando para o João, Vocês estão olhando ele, muito nervoso, irritado, gritando com os colegas, dizendo palavrões, não querendo participar. Então, essa é a sua visão dele. Agora nós vamos ver a visão, A visão dele, ele, agora. Vamos ver o lado dele. Ontem, quando me arrumava para ir à escola, João ouviu seus pais discutindo e dizendo que iria se separar. Por isso, chegou à escola muito nervoso e irritado, gritando com seus colegas, dizendo palavrões e negando-se a participar da atividade em grupo. Como você reagiria diante desse comportamento? Tá? Então, observa que aqui você está vendo, pelo lado de João. Você sabe o que aconteceu, então você sabe, o motivo pelo qual ele está tão irritado e gritando com os colegas, né? Então, nós vamos ver aqui, o que se passa, Primeiro, pensamento de João, Qual é o pensamento de João? Serei abandonado pelos meus pais. Agora que irão se separar. Então, é o pensamento dele que agora ele vai ser uma pessoa abandonada, Porque os pais vão se separar. Então, para isso, para que ele possa superar isso, é necessário, então, aplicar o DCT. Então, para ele superar
essa situação que ele está vivendo, primeiro ele tem que duvidar. Quem disse que vou ficar abandonado? Isso não é verdade. Então ele vai também criticar essa situação, né? Ele vai criticar, né, essa situação. Espera um pouquinho que a tela voltou. Meus pais podem até a vir se separar, mas eu continuarei sendo filho deles para sempre e eles me amam, né? E aí depois que ele entender isso, que ele fez essa crítica, não, meus pais podem até se separar, mas eu vou continuar sendo filho, porque não existe ex-filho, né? E depois ele vai determinar para a vida dele, né? O que que ele vai determinar, né? Ele vai determinar o seguinte: eu decido não me entregar ao sofrimento, né? Antecipadamente, decido concentrar no dia de hoje, né? Então, meninos, é necessário, né, fazer esse análise, né? Analisar essa situação. Pessoas, né? Agora as pessoas que convivem com ele, como que faria, né? Olharia para o João. Esse João é mesmo um chato. Então chegou lá, não conheceu o lado, né? Não sabe o que aconteceu. Sempre causa confusão na escola e nos lugares onde está. Por isso nem quero ficar muito perto dele. Então a primeira coisa, gente, para as pessoas que estão de fora, também tem que aplicar o DCD, porque uma pessoa emocionalmente saudável, ela não ataca o outro sem conhecer o lado dela, né, do que se passa na vida dela. Porque lembra-se, né, ninguém fere se ele nunca foi ferido, entendeu? Então a pessoa ela só pode oferecer aquilo que ela tem. Então, olha só, como que seria isso, né? A prática do DCD. Duvidar, né? Então, primeira coisa, quem está de fora, mas ele às vezes é tão gente boa, será que alguma coisa não está legal com ele? Né? Então, primeira coisa, a gente tem que pensar, nossa, mas fulano ele não é sempre assim, né? Será que está acontecendo alguma coisa com ele? Criticar, né, esse pensamento. Ah, com certeza aconteceu algo para o João estar assim tão nervoso. É muito ruim se sentir assim, né, gente? Porque é ruim demais a gente se sentir assim angustiado, se sentir, né, como se a gente não tivesse nenhuma importância. E determinar, né? Se ele não está bem, eu decido respeitá-lo e ser amável com ele, mesmo que não seja retribuído da mesma maneira. Né? Então, sim, porque quando a pessoa está nervosa, às vezes ele não retribui da mesma maneira o tratamento. Mas pode ter certeza de uma coisa, ele vai lembrar de você com carinho se você olhar para ele como uma pessoa, olhar como uma pessoa que respeita o que está se passando com ele. Né? Depois de analisar essa atividade, então você vai escrever ó, lá na página 52, resuma em uma frase o que você aprendeu com essa dinâmica, né? Então, isso aqui é uma dinâmica que nós fizemos, analisamos uma situação, né, de duas formas, então, sob pontos de vista diferentes, né? Então, escreva aqui o que você aprendeu com essa dinâmica. Depois, na página 52, tem o espaço TIM 2, que vocês vão responder também, né? Quem não respondeu ainda, porque tem gente que não fez. E lá na aula 3, tem lá agora assim, ó, pare, atenção, vá em frente. Como você não vai reunir com ninguém, você vai ter que fazer sozinho, usar sua criatividade e construir um semáforo das relações com os três principais tópicos da história. Lembra lá desde as primeiras impressões, né? Você já pode fazer. Né? Então, ali no vermelho, né? Pare de agir sem pensar, pare de julgar as pessoas pela primeira impressão. No amarelo, ninguém dá aquilo que não tem. Né? Quem fere também já foi ferido. No verde, pratique o DCD, fortaleça os laços de amizade saudáveis. Então, você vai fazer e vai concluir na página 56 essa atividade, tá bom? Então, bom trabalho para vocês.